Olá, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai falar para você e para aquele seu colega de trabalho, que sempre tem uma desculpa para dar. Não fez um trabalho? Tem a desculpa. Não apareceu? Tem uma desculpa. Deu errado? Tem uma desculpa. Aliás, não é só no local de trabalho isso não. Isso também acontece no nosso dia a dia, dentro de casa, nos nossos grupos sociais. E para isso, o nosso entrevistado de hoje deu um nome. Desculpability, exatamente. Que, aliás, é o nome do livro também escrito pelo João Cordeiro. Desculpability. Elimine de vez as desculpas e entregue resultados excepcionais. Livro este publicado pela editora Évora. E o nosso convidado aqui ao lado, João Cordeiro, desde já muito obrigado e um bom dia a você. Obrigado, Milton. Olá, ouvintes. E eu gostaria que você começasse descrevendo para nós o que é esta tal de desculpability ou desculpabilidade. Desculpability é um hábito de dar desculpas, é o hábito de não assumir responsabilidade, de culpar os outros ou as circunstâncias, clima, trânsito, sistema, internet, seja lá o que, para tirar de si a responsabilidade. Isso é um hábito, as pessoas se acostumam com isso e, na verdade, eu costumo dizer que é um mecanismo de defesa que a gente nasce com isso e ele é tratado através de educação. Educação que eu falo é tanto pais como escola, como o próprio indivíduo se autoexaminando, até que ele elimine a desculpability e deixe aflorar dentro dele a accountability, que é uma virtude moral de pensar e agir como dono. Mas eu queria que você ainda tratasse um pouquinho mais sobre a desculpability, principalmente neste elemento que você chama a atenção, que nasce conosco. Isso. Nasce e ele está numa região do cérebro primitivo chamado amígdala. Tem um estudo da Universidade da Duke University com 660 participantes, onde o pesquisador colocou aqueles eletrodos de ressonância magnética no cérebro, na cabeça dos participantes, mostrou fotos a eles e fotos que eles podiam culpar ou dar crédito, e ali ele conseguiu mapear qual é a região do cérebro. Por isso que quando eu falo amígdala, estou falando já com propriedade, e ele comprovou o seguinte, que o nosso cérebro ele é mais voltado para culpar do que para dar crédito. Mais voltado para apontar culpados do que perdoar ou compreender. E esse mecanismo instintivo nosso é que faz com que a gente, às vezes, dê desculpa sem pensar. Agora, qual é o peso ou qual é o prejuízo deste tipo de comportamento? De que maneira isso acaba impactando relações, produtividade, etc.? É um dano enorme. Vamos começar na família? Vamos lá. Na família, sim, eu costumo dizer o seguinte, o prato não sai da mesa e vai para a pia e se lava sozinho. Então, a partir da hora que um adolescente não levou aquele prato, vai sobrar para alguém. A meia ou a cueca largada no chão não vai sozinho para a máquina. Alguém tem que levar. Então, na família, se a família não estiver muito bem equilibrada com as responsabilidades domésticas, sobra para algum. E a responsabilidade, ela não se dilui, ela não se evapora. Então, aquilo que você não fez, sobra para eu fazer. Aquilo que o marido não fez, sobra para a esposa fazer. E vice-versa. Pode ser cuidar do cachorro, pode ser cuidar da casa, etc. Agora, vamos colocar isso no trabalho, né? No trabalho, aquilo que eu não... Não, antes disso, me desculpa, vamos colocar isso para a sociedade, no trânsito. Aquele papel que eu jogo fora do carro, vai sobrar para alguém pegar. Aquela garrafa, aquela embalagem de PET, vai sobrar para alguém. Sempre sobra para um outro. Aquilo não some no ar. E no trabalho é pior ainda. Então, no trabalho, aquele processo que eu não faço direito. E aí vem aquelas famosas frases, Milton, que você já ouviu. Eu já estava assim quando eu cheguei. Sempre fizemos dessa maneira. Esse é o famoso lema de Homer Simpson, né? Exatamente. Isso. No leito de morte, recomenda ao filho... Olha, meu filho, o que eu aprendi na vida qualquer situação, quando eu cheguei já estava assim. Isso, ele dá conselhos pro Bart assim do tipo,
quando algo dá errado, culpa sempre que não fala inglês direito. Ou então, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Quem eu quiser, e por aí vai. Por aí vai. Então, assim, nas empresas são assim, já enviei e-mail, estou aguardando a resposta, já deu meu horário, não é meu cliente, não é da minha área, e assim por diante. Então, e isso contamina. Então, esse software, esse firmware, desculpa, né? Ele contamina outras mentes. E isso impacta na produtividade sua e do seu próprio grupo de trabalho? Muito. Tanto é que assim, a produtividade brasileira não é alta, né? Ela é uma das mais baixas do mundo, não está evoluindo, ela está estagnada. A proporção que nós temos de trabalhadores para fazer algumas funções, comparado com outros países, é muito grande. Por exemplo, na construção civil, quando a gente compara o operário brasileiro com o operário americano, é mais ou menos de 1 para 6. Então, um americano equivale a 1 a 7 brasileiro. Quando você vai assim numa padaria, eu vou dar um exemplo muito simples. Numa padaria, você vai lá tomar um café, você vê a quantidade de pessoas que estão lá trabalhando atrás do balcão. E se você vai numa Starbucks, que tem um modelo diferenciado, você vai ver que são 2 baristas, no máximo 3, dando conta de um fluxo muito grande, porque ali conseguiram educar e dar processos para o mesmo brasileiro. Você vê como a educação faz a diferença, Milton. Aliás, você no próprio livro, Desculpability, você traz o caso da criação do Starbucks, da formação do Starbucks, como um exemplo de pessoas que não aceitaram as desculpas, que decidiram reagir e levaram à criação de uma potência como essa. Porque ele era uma pessoa pobre e começou a trabalhar como vendedor, e de vendedor ele foi trabalhar numa rede de cafés, e aí ele foi atrás de máquinas, enfim, ele montou a rede dele. Para você ver que fortunas, né, não são feitas às vezes por acaso, né, não são milagres que acontecem, sim fruto de esforço das pessoas. Algumas perguntas que chegaram para nós aqui por e-mail ou através do Periscope. Primeira delas assinada pelo Cristiano Gondo no e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. Eu gostaria de saber da opinião sobre o excesso de processos, procedimentos e o quanto isso ajuda aqueles que se pautam de desculpas e, consequentemente, o prejuízo que as empresas acabam tendo. Isso, inclusive, acaba levando, segundo aqui o Cristiano Gondo, a cortes de pessoal. E, claro, muitas vezes aquele cara sempre tem uma desculpa e vai ficando na empresa. O que fazer quando isso acontece? Burocracia demais gera desculpas demais também? Não, elas não têm relação. Eu conheço empresas que têm muito processo, mas muito processo e baixo nível de desculpability. Vou dar um exemplo de 2. Uma é americana, de companhia aérea doméstica chamada Southwestern Airlines. Por ser companhia aérea, você imagina a quantidade de processos que essa empresa tem, processos internos, né? E ela tem um nível de desculpa muito baixo, tem um nível de accountability muito alto. E a empresa brasileira que a gente poderia dar exemplo é a Ambev. Ela tem processos em grande quantidade e um nível de accountability altíssimo. Altíssimo. Então, a quantidade de processos não implica em quantidade de desculpa. O que implica em quantidade de desculpas é educação, treinamento daquele colaborador e falta de gestão por consequência. Um líder que tolera a sua equipe dando desculpas, ele está com isso só fomentando mais desculpas. Ele tá com isso só aumentando mais. Ele deveria ter uma postura firme e forte em relação a esse tipo de comportamento. Aliás, uma das questões que chegaram através do Periscope chamava a atenção para algo que você falou logo no início, dizendo que isso nasce com a gente, esse poder de arrumar desculpas e de se proteger. Isso. Portanto, isso é algo nosso. E a pergunta que me fizeram é como manter o controle sobre este tipo de comportamento? Ou seja, como conseguir driblar essa situação, já que ela é nata e muitas vezes acontece sem que a gente perceba. As pessoas me falam assim, João, mas não é natural do ser humano dar desculpas? Eu digo sim, é natural, né? É natural, mas não é porque natural é bom. Dentro de si isso é natural e muitas vezes as pessoas têm que tirar. Vesícula é natural e eu conheço muita gente que tirou. Pelos são naturais e todo dia as pessoas brigam contra ele. Então, primeiro vamos entender que não é porque é natural, é porque é bom. Agora, como é que eu consigo me policiar para isso? É só a gente olhar um pouquinho Platão, né?
Platão falava o seguinte: a importância da gente se autoexaminar. A importância da gente se parar um pouquinho e se autoconhecer. Então, a partir da hora que eu começo a me vigiar, me policiar, Milton, eu tenho condições melhores de perceber o seguinte: espera um pouquinho, eu preciso escrever isso no e-mail? Eu preciso copiar todo mundo que está aqui nesse e-mail? Será que não é melhor eu ir lá levantar e tentar resolver com ela? Ou então, será que eu preciso responder isso para a reunião? Será que eu não estou indo armado? Qual o problema de eu levantar a mão e falar: desculpa, fui eu que fiz. Desculpa, não vai acontecer mais. Qual o problema que tem? Não é? Então, a partir da hora que eu começo a me policiar nesse sentido, eu me educo. E a desculpabilidade a gente combate com educação. Pois é, mas para que isso aconteça, eu preciso perceber que isso está acontecendo. Para que eu tente resolver isso, eu preciso perceber que eu sou entre aspas, desculpador. Se é que é possível usar esta palavra por aqui. Mas, enfim, eu exercito o desculpability, né? Meu índice de desculpability é muito alto. Mas, enfim, eu preciso perceber isso. Eu consigo perceber isso? Em que situação? Ou eu preciso de outros me chamando a atenção? É interessante, boa essa pergunta, viu, Milton? Porque é o seguinte: algumas pessoas conseguem perceber sozinho. Algumas pessoas. Outras precisam de um empurrãozinho. Esse empurrãozinho chama-se feedback. É quando um amigo vem, é quando um chefe vem e fala para a pessoa: olha, você está dando desculpa demais. Olha, por que você não assumiu isso? Então isso aí seria uma oportunidade da pessoa parar para ele começar a fazer esse exercício dele. Agora, para isso, ele precisa querer. O interessante é que a hora que ele faz isso, Milton, ele navega dentro do cérebro dele. Dar desculpa está numa região que é a amígdala, que é a do cérebro primitivo. E perceber é estado de alerta, que o americano chama de awareness, que é lóbulo frontal. Ou seja, ele sai de processar com o cérebro primitivo e evolui, vai subindo para o córtex, para o neocórtex, para a parte frontal do cérebro, que é a testa, que é ali onde processa o estado de alerta. Então, quando eu atravesso a rua e olho a faixa de pedestre, quando eu desço uma escada e olho os degraus, ou quando eu vou fazer um prato de comida e tomo cuidado com o fogo, é o meu estado de alerta que está processando. E a hora que a accountability entra no estado de alerta, é que o indivíduo realmente está no processo de educação. Você chamou a atenção para o papel dos líderes. A pergunta da Marina, aqui no nosso bate-papo, é o fato de uma empresa, por exemplo, que tem como seu dono o dono é da família. Tá? Uma empresa familiar. Ou filho, uma empresa familiar. Vamos pegar um exemplo de uma empresa familiar. Se o dono tem um alto índice de desculpability, como é que você resolve isso? Aí é um pouquinho mais complicado, Milton, porque este é um comportamento que se aprende através da comunicação e do exemplo. Comunicação e exemplo. As duas coisas andam muito interligadas. Então, se o dono tem este comportamento, ele não dá o exemplo que as pessoas precisam para seguir. Neste caso, o que eu recomendaria para ela é o seguinte: ela mesma se torne o próprio exemplo dela. Talvez esse dono da empresa, esse fundador, seja um bom exemplo para outras coisas. Mas para esta coisa, para comportamento de dar desculpa, talvez ele não seja o melhor exemplo. Então, ela não deveria se basear nele. Tem uma história interessante, que no Velho Oeste, costumava-se dizer o seguinte, que o cowboy ia num bar, enchia a cara e depois não sabia o caminho de casa. E a dica era o seguinte: é só seguir o cavalo. Monta no cavalo, deixa ele levar, porque o cavalo não bebeu, sabia voltar sozinho. E eu digo, a metáfora é o seguinte, que na nossa vida, Milton, a gente tem que escolher os cavalos que nós vamos seguir. Quem são as pessoas que a gente quer se espelhar. Então, talvez este empresário para ela não seja o cavalo dela para esse tipo de comportamento. Talvez seja para outras coisas. Agora, olha só a situação do Emerson Dias aqui no Twitter. Minha mãe tem uma pizzaria e vive dando desculpas para os problemas que afetam o negócio. O que eu devo fazer? Mostrar para ela que se ela gastasse menos energia elaborando desculpa e mais energia em criatividade e inovação para resolver os problemas, ela iria trabalhar a mesma quantidade de horas, a mesma. Só que ela ia trabalhar com um custo emocional menor
E a tensão que ela provoca em volta dela, com os funcionários, ia ser substituída por um clima mais harmônico. A mesma quantidade de horas, a mesma pessoa. Eu não posso falar que ela iria faturar mais. Aí já teria que analisar a operação dela, ver como é que ela trabalha, etc. Mas o que eu diria para o Hermes é o seguinte: ela vai trabalhar a mesma quantidade de horas, com um custo de energia muito menor para ela, mais feliz. Você coloca no livro que a alta performance pode matar a desculpability. Como é isso? Alta performance, porque num ambiente de alta performance não dá tempo, não dá espaço para desculpas. Vamos dar um exemplo de alta performance, pegar o mundo esportivo, né, o mundo dos esportes. Um jogo de vôlei, por exemplo, é alta performance. O técnico para o jogo, chama, dá feedback coletivo ali na hora, né? Não dá tempo para ficar dando desculpa. Não dá para o jogador falar assim, não, mas sabe que é, seu técnico? É que eu não cortei porque eu achei que o líbero iria fazer isso. Então, por isso que eu... Cê concorda? Não dá tempo. E técnico nenhum ia dar Mas isso bola. acontece. Acontece, né? Para quem já fez esporte coletivo, na hora de chamar todo mundo no vestiário, tem sempre alguém dando desculpa porque então, não conseguiu. Mas é o seguinte, não vai colar durante muito tempo. Né? Assim como também não Ele cola... vai perder espaço nessa equipe de alta performance. Assim também na Fórmula 1. Não dá, você é o piloto, voltou para a pista, o chefe da equipe está lá, Milton, o que aconteceu com a tua volta? Puta, mas sabe o que é? Entrou um carro na minha frente e aí eu perdi. Me dá mais uma chance. Então, em alta performance, desculpas não colam. Tá, por isso que você diz que a alta performance mata a derrota, desculpa. E o inverso é verdadeiro. Excesso de desculpa vai bloquear a alta performance. Empresas que estão tentando ir para alta performance, se elas não eliminarem as desculpas, elas se tornam freios para alta performance. Uma pergunta que chegou pelo Periscope aqui é como evitar a desculpability nas entrevistas. Me refiro provavelmente, ou se refere provavelmente às entrevistas de emprego. As entrevistas de Porque emprego. nessas também deve surgir muita desculpa, né? Bom, do ponto de vista do entrevistador, vamos ver. Eu acredito que as desculpas que surjam do entrevistado sejam úteis para ele avaliar que tipo de pessoa que ele está colocando para dentro da empresa. Então, do ponto de vista do entrevistador, eu não faria nada para evitar as desculpas. Pelo contrário, eu faria perguntas para ver como a pessoa reage. Agora, do ponto de vista do entrevistado, o que eu faria é realmente eu pensar e decidir que tipo de pessoa que eu quero ser. Eu quero ser uma pessoa comum, eu quero ser uma pessoa excelente. Pessoa excelente não convive com desculpas. Você, aqui nessa conversa conosco hoje, falou que o começo para a solução é o autoconhecimento. E aí você identifica seu comportamento e muda este comportamento. Isso. No livro você fala que tudo começa com otimismo. Explica para mim aí como é que funciona isso. Começa com otimismo porque eu preciso acreditar que isso vai me ajudar. Eu preciso acreditar que se eu melhorar como ser humano, isso vai fazer um bem para mim e para as pessoas em volta. Então, tem uma sementinha aí de otimismo. Eu até diria assim, mais que otimismo, de visão positiva do futuro. Pessimistas, que não conseguem ver muito luz no fim do túnel, não conseguem nem ver a beleza de entender o conceito de accountability, nem se interessam, às vezes, em por que querer fazer ou se tornar uma pessoa melhor. É por isso que eu faço essa relação com o otimismo. Tá. Desculpa, se você vai fazer uma academia para perder peso, tem que ter uma sementinha de otimismo. Tá? Concorda ou não? Uhum. Se você achar que nada daquilo vai dar certo, nem acordar cedo você vai. Tá certo. A gente já falou aqui sobre accountability, mas eu gostaria de voltar e aprofundar um pouquinho mais esse tema, porque ele, como nós já falamos lá no início, é base para esse seu trabalho que chegou agora, o Desculpability. Uhum. Como é que isso funciona no dia a dia dentro da empresa? Como é que as pessoas se identificam na questão do accountability, do saber fazer? Muitas empresas estão colocando o termo accountability no seu conjunto de valores, ou com essa palavra, ou com a tradução popular dela, que é pensar e agir como dono. Então, a partir daí começa a ser disseminado isso através da liderança. E eu volto a reforçar que a cultura só é passada através de líderes. Cultura, Milton, para uma empresa equivale à religião. E não há religião sem missionários ou evangelistas, ou pastores, padres, ou mulás, sheiks, como você queira colocar. Assim também como a cultura corporativa não se faz sem líderes
que genuinamente decidam falar e repetir sobre aquilo. Então, a partir da hora que a empresa tem esses elementos na sua cultura e que os líderes abracem a causa, eles começam a falar nas reuniões, nos feedbacks, isso é mencionado, nas avaliações, isso é mencionado, nos desligamentos, isso é levado em conta, que chega uma hora que não dá mais para desenvolver fulano ou fulana, porque realmente, depois de tantos feedbacks e coachings, ela não evoluiu nesse aspecto. Então, é através da liderança que isso flui para a organização como um todo. Você falou pensar como dono da empresa. Sendo dono da empresa. Pensar como dono da empresa. Agora, como naquele caso anterior que a gente citou aqui, se o dono não manda muito bem, você tem que ser melhor que, que o próprio dono? Tem, porque são donos diferentes. O dono da empresa é dono proprietário. O pensar como dono é dono moral. É aquela pessoa que cuida e zela daquilo como se fosse dele e tratando melhor. Não é igual ao dono daquela empresa, né? Não necessariamente é igual ao dono daquela empresa. Vamos dar um exemplo aqui no nosso país. Às vezes a gente percebe, Milton, que por uma questão de falha de energia elétrica ou algum problema mecânico, há uma falha no sistema de trens, tá certo? Ou de metrô. E aí o que a população faz na estação? De pedra, estraga, tá certo? E esse comportamento não é pensamento de dono. Dono não destrói a propriedade pública. Dono zela. Até porque a hora que a gente destrói uma estação de trem, no dia seguinte ela não vai estar melhor. Tá certo? Não é assim, vamos destruir porque amanhã ela vai estar melhor. De jeito nenhum, amanhã ela vai estar pior. Então, assim, donos não destrói. E a comparação que a gente faz é o seguinte, é como um carro alugado e um carro próprio. Por mais que você seja zeloso e cuide bem de um carro alugado, eu não conheço muita gente que troca óleo de carro alugado, troca o filtro do óleo do carro alugado, calibra pneu do carro alugado, manda lavar carro alugado, não é verdade? Então, o que eu faço provocação para as pessoas assim, que elas tratem tanto o bem público, quanto as empresas, quanto os processos ou os patrimônios da empresa, como se fossem seus. O Bruno aqui, na pergunta através do e-mail também, ele quer saber o seguinte, esse cara que vocês estão falando aí, é aquele que sempre se faz de vítima aqui no meu escritório? É exatamente. Você viu que eu não dei o sobrenome do Bruno, né? Eu percebi. Porque ele pediu para não dar. Tá certo, Bruno. Olha, o Desculpability gera um processo de vitimização. A pessoa entra num chamado ciclo de vítima e ela se perde. É como se fosse um redemoinho emocional. E ele só sai daí com a ajuda de um feedback. Muito bem dado de um amigo ou de um gestor. Ou com muita vontade própria dele. Muita vontade própria. Ele se coloca como vítima. E o vítima, numa empresa, é muito perigoso, porque ele distorce a realidade. Existe um sistema, um programa, um método para a gente identificar o nível ou índice de accountability no profissional ou na empresa? Está começando a surgir agora inventários ainda muito informais, ainda sem uma base de validação de pesquisa científica. Mas eu acredito que em pouco tempo nós teremos, porque esse é um assunto novo no mundo corporativo, Milton. O que a gente pode medir, na realidade, assim, é o quanto que as pessoas têm aderência a resultados, o quanto que elas realmente estão entregando o resultado. Aí daria para você fazer uma medida que... Porque o inverso é verdadeiro, né? Assim, onde há muito resultado, tem pouca desculpa. E onde há muita desculpa, tem pouco resultado. Porque se eu identificar um alto índice de desculpability na minha empresa, eu começo mudando por mim mesmo? Mudando por mim mesmo, exato, muito bem colocado, e exigindo isso dos outros, tentando romper, não aceitando, mas se indignando, acho que seria a palavra correta, se indignando com as desculpas convencionais. E entendendo o seguinte, Milton, eu conseguiria ali ter uma performance melhor só com esse clima do que, às vezes,
Às vezes causado por um investimento de um software, ou de um recurso, ou de um programa externo, que muitas vezes os gestores querem verbas para poderem fazer um investimento, eu diria o seguinte: invista nesse aspecto de virtude humana que vai ter um resultado muito melhor. Pois é, a última pergunta que eu ia lhe fazer é exatamente essa. O que acontece no ambiente de trabalho com baixo índice de desculpability? Com baixo índice de desculpability, você tem coisas do tipo assim. Eu vou contar esse caso da Southwestern Airlines, que é essa companhia de voo doméstico. Hoje não é mais doméstico, ela tem voo para o Caribe, mas é muito simples. Era uma situação de embarque. Uma família foi levar o pai, que era um militar. Ele estava sendo embarcado para ir para o Iraque. Então ele estava de uniforme de guerra e ali a esposa do lado dele e os filhos. O que a atendente do check-in fez? Quando percebeu que ele estava sendo embarcado por uma ação militar, e ela perguntou e a família respondeu que sim, ela falou assim: vocês gostariam de entrar com ele para vocês ficarem uns 20, 30 minutos a mais? Mesmo a família não tendo o cartão de embarque? A família falou sim. Então ela falou: um minutinho. Foi, falou com o pessoal de segurança e ela conseguiu que a esposa e os filhos entrassem só para ficar mais 20, 30 minutos. Só que quando ele estava lá no portão de embarque, na porta já do avião, um outro funcionário da Southwestern Airlines percebeu, olhou também e falou: ele está sendo embarcado para o exterior? Tá. Para onde vai? Para o Iraque. Quanto tempo? 6 meses. Vocês gostariam de entrar com ele no avião para ficar talvez mais 4 minutos? A família falou assim: a gente gostaria. Ele falou: só um minutinho. Foi lá dentro, falou com o comandante anunciou. A hora que a família entrou, todos os passageiros aplaudiram. E dali eles ficaram esses 3, 4 minutos, se abraçaram, voltaram. Quando esse pai chegou no exterior, ele mandou um WhatsApp para a família, falando: olha, aqueles momentos que eu abracei vocês no avião, com todo mundo aplaudindo, eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E isso só foi possível porque 2 funcionários com alto nível de autonomia e alto nível de accountability, de pensar como dono. Se essa companhia aérea fosse minha, o que eu faria? Capacidade de se colocar no lugar do outro. Se eu estivesse naquela família, eu não gostaria de abraçar meu pai dentro do avião. Só foi possível porque essa empresa dá esse tipo de propósito único para os seus funcionários trabalharem. Bela história para a gente concluir essa nossa conversa aqui no Mundo Corporativo. E eu quero agradecer, João Cordeiro, pela sua participação mais uma vez aqui conosco. E agradecer, claro, também a todos aqueles que aqui estão participando de alguma maneira com perguntas ou assistindo ao programa. Muito obrigado, João Cordeiro. Até uma nova oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um ótimo dia para vocês. João Cordeiro, que é coach, escritor, palestrante e autor do livro Desculpability. Elimine de vez as desculpas e entregue os resultados excepcionais. Este livro aqui, que é publicado pela editora Évora e que você tem à disposição aí nas livrarias. A você que participou, mandou sua pergunta, que nos assistiu ao vivo, muito obrigado também. Lembrando sempre que a nossa ideia é que este conhecimento seja compartilhado com outras pessoas. Então aproveite este material, baixe em podcast e compartilhe com seus amigos também nas redes sociais. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.